O medo é uma das emoções mais paralisantes que nós sentimos. Tanto que é muito comum as pessoas terem medo de investir. Uma das melhores formas de você perder o medo de investir é você adquirir um pouco mais de conhecimento sobre aquele investimento específico, colocar em prática esse conhecimento com um pouquinho de dinheiro e aos poucos você vai perdendo o medo. É assim que funciona. E quanto mais você vai seguindo passo a passo, você vai ganhando mais confiança para fazer aquilo, você vai se sentindo cada vez mais confiante e aquilo te deixa numa zona quase que de conforto. E aí é que aparece um grande vilão, é o excesso de confiança. Adquirir confiança nos seus investimentos é importante, mas o excesso de confiança pode destruir seus investimentos. Se você quiser saber mais sobre isso, assista esse vídeo até o final, que é sobre isso que eu vou falar a partir de agora. Opa, Rafael Seabra aqui do QueroFicarRico.com e nesse vídeo eu quero mostrar como o excesso de confiança pode destruir seus investimentos. Antes, eu já te peço duas coisas muito simples. A primeira delas, se você já sabe que vai gostar desse vídeo, já clica no curtir aqui embaixo, já deixa teu joinha. E se você ainda não é inscrito no canal, clica no botão vermelho que tem aqui embaixo que diz inscrever-se. Depois você clica no sino para ativar as notificações e assim você não perde nenhum dos próximos vídeos. Para falar um pouquinho sobre essa questão do excesso de confiança nos investimentos, eu preciso antes contar uma rápida história que aconteceu comigo quando eu morei na Tailândia, entre 2014 e 2015. Lá era muito comum você alugar uma scooter, aquelas motinhas para poder andar, para poder conhecer, seja as ilhas, as praias, onde quer que você estivesse. Bangkok, no entanto, que é um pouquinho mais perigoso. Mas nas ilhas, nas praias, nas cidades menores, isso era muito comum acontecer. E eu não dirigia moto, eu tinha muito medo de fazer isso. Até que eu decidi, não, eu vou alugar uma motinha, começo a fazer aqui ao redor do hotel onde eu tô, depois eu começo a ir para umas estradas menores, começo a aprender, e aí se eu achar que tá tranquilo, eu vou e começo a explorar mais os lugares com a motinha. E eu fiz isso, né? Aluguei uma scooter, era muito barato lá, eu acho que o aluguel semanal era na faixa de tipo 20 reais, era ridículo de barato. A diária, eu acho que era 10 reais, alguma coisa assim, era muito ridículo. E eu peguei, comecei primeiro no meu hotel, fiz isso. Me senti ok, beleza, eu já posso ir aqui pra uma rua. Fui pra rua, sempre sozinho, ainda não colocava minha namorada na garupa, que hoje em dia é minha esposa. E eu comecei a dirigir, ia comprar alguma coisa no mercado, voltava. E aí eu comecei, não, beleza, agora eu já posso colocar alguém que mesmo fazendo aquele contrapeso, eu vou me sentir. No começo eu fiquei com medo e depois fui pegando confiança. E com um pouquinho de tempo, eu já estava indo para lugares mais distantes, andando um pouquinho mais rápido. Foi quando eu me vi, quando eu estava numa cidade chamada Chiang Mai, que a gente saiu do centro de Chiang Mai para ir num lugar onde você podia entrar nas jaulas dos tigres. Não lembro agora o nome, era Tiger alguma coisa, não lembro o nome, mas era lá próximo a Chiang Mai, assim que ficava distante, na verdade. Ficava acho que pelo menos 30 ou 40 quilômetros, eu tinha que pegar uma estrada. E aí eu peguei essa estrada com minha futura esposa na garupa, andando na velocidade um pouquinho mais rápida, e muitas vezes, quando tinha trânsito, eu comecei a fazer, o pessoal chama de corredor, andar entre os carros. E depois eu parei para pensar, quando eu voltei eu fiz, nossa senhora, eu há poucas semanas atrás não sabia nem andar de moto, agora eu já estou fazendo esse tipo de loucura. E assim, graças a Deus não aconteceu nada. Mas esse excesso de confiança podia ter acabado com minhas férias e talvez até com a minha vida. Simplesmente pelo fato de eu achar que aquele pouquinho que eu sabia já era o suficiente para me tornar o as da motocicleta. E eu contei essa história aqui porque muitas vezes isso acontece também nos investimentos. E uma das piores coisas que pode acontecer com você quando você está começando a investir é você ter um golpe de sorte. E a partir de agora eu vou mostrar alguns números tanto de ações quanto de fundos imobiliários que podem muitas vezes levar as pessoas a achar que está indo bem, começar a ganhar confiança demais e terminar levando um grande baque. Então vamos dar uma olhada nisso a partir de agora. Talvez um dos exemplos mais emblemáticos seja até as ações da Magazine Luiza, tá? Eu vou pegar exemplos mais extremos para a gente mostrar como isso pode ter acontecido. A Magazine Luiza, que é a MGLU3, foi uma ação que nos últimos 4 anos aproximadamente, ela valorizou mais de 26.000%. O que é que isso significa? Eu vou tentar traduzir isso para números para você. É como se você tivesse investido 5 mil reais e esses 5 mil reais tivessem virado e se tornado mais de 1 milhão de reais. Esse é um caso real que de fato aconteceu. Porém, mesmo isso tendo acontecido com ela, muita gente chegou a perder dinheiro com a Magazine Luiza. Porque colocou um pouquinho e aí viu que aquilo ali deu certo. E não, beleza, agora eu vou descarregar o dinheiro nessas ações, porque agora eu já sei que eu sou ágil no investimento. Eu já acertei, já tive uma alta boa, agora eu posso
investir tudo, raspar todos os meus taxas e investir tudo nela. E pegou um momento de baixa. Nesse período que a Magazine Luiza se valorizou mais de 26.000%, tiveram trechos, como eu vou colocar aqui para você visualizar, que ela chegou a ter uma queda superior a 40%. As ações caíram quase que pela metade do preço nesse período. E é em fases como essa que as pessoas que estão com excesso de confiança perdem dinheiro. Elas acham que sabem tudo, começam a arriscar muito mais do que devem no determinado ativo financeiro só porque eles já tiveram um golpe de sorte e aí perdem dinheiro nesse momento, resgatam tudo e ficam com lucro, com prejuízo no bolso quando várias outras pessoas tiveram lucro. Um outro exemplo mais recente do que isso aconteceu foi as ações da BID4, do Banco Inter. Foram ações que ela vem performando muito bem desde o seu IPO, é inegável, e nos últimos 12 meses ela subiu, ela tem uma valorização de mais de 280%, 286,25%. Ainda assim, eu conheço pessoalmente pessoas que chegaram a perder dinheiro investido nas ações do Banco Inter, pelos mesmos motivos. Foram lá com muita sede ao pote, achando que estavam sabendo de tudo, continuaram acompanhando o home broker todos os dias e tiveram momentos, nesse período de alta dos últimos 12 meses, que as ações do Banco Inter chegaram a desvalorizar mais de 25%. Tiveram uma perda de quase um quarto do seu valor de mercado. Isso acontece. E aqui eu usei empresas que são bem emblemáticas, que subiram muito nos últimos tempos, mas aqui eu também vou trazer para você também exemplo de outras empresas que são muito mais consolidadas, que a gente vê como boas empresas, pagadoras, não só pagadoras de dividendos, mas com boas empresas com crescimento constante nos últimos anos e que continuam sendo boas empresas. Um exemplo delas poderia ser as ações do Itaú, ITUB3. Nos últimos 5 anos ela tem uma valorização razoavelmente modesta de 65%. Isso daí não está incluído os dividendos que ela pagou. Se você tivesse pego todos os dividendos e reinvestido, teria dado mais do que 100%. Tá? Mas nos últimos 5 anos ela subiu 65%. Uma valorização boa. Ainda assim, mesmo as ações do Itaú, que são de uma empresa consolidada, tiveram um momento nesses últimos 5 anos que elas sofreram quedas superiores a 38%. 38,73%. Como você pode estar vendo aqui nessa imagem que eu acabei de colocar. Outro exemplo, VEG, uma das minhas empresas favoritas na bolsa. A WEGE3, ela nos últimos 5 anos teve uma alta de mais de 100%, 114,06%. Ainda assim, nesse período de alta, ela teve momentos de quedas de mais de 35%, 35,59%. Mais um exemplo, Lojas Renner, LREN3. Nos últimos 5 anos, alta de mais de 300%, 329,23%. Nesse período. E olha que se você vê o desempenho das ações, dá para você ver que é aquela subida quase que renda fixa, é excelente. Mas não se engane, existem trechos aqui que ela teve uma queda de quase 25%, 24,78%. Eu acho que você já deve ter entendido o meu ponto, mas talvez esteja se perguntando, tudo bem, Rafael, você está só falando de ações. E no caso dos fundos imobiliários, eles não têm uma volatilidade menor? Se eu quiser, eu já posso investir diretamente em renda variável através deles, e como a renda fixa está muito ruim, eu só investir em fundos imobiliários? Olha só, isso também pode ser um problema, porque, trazendo 2 exemplos aqui de bons fundos imobiliários, um deles é quase que um queridinho, quase todo mundo tem em carteira, que é o KNRI11, que eu também tenho em carteira, mas ele recentemente, ele sofreu uma queda de mais de 20%, de 22,48%. Ou o BCFF11, também, ele teve recentemente uma queda de mais de 20%. Exatamente 20%, na verdade, como você pode ver aqui. Onde é que eu quero chegar com toda essa conversa? É que, por maiores que sejam seus conhecimentos em relação a investimentos, por melhores que sejam os ativos que você escolheu para investir, eu só falei aqui de bons ativos, bons e alguns ótimos, outros excelentes. Maior que seja o seu conhecimento, melhores que sejam os seus ativos, se você tem um objetivo com prazo definido, invista na renda fixa. Eu sei que isso pode doer, eu sei que isso pode incomodar, principalmente para quem está vendo que a rentabilidade da renda fixa tem caído com as quedas da Selic, apesar de existirem ainda boas oportunidades na renda fixa. E eu mostrei até isso no vídeo anterior. Mas principalmente porque você nunca sabe quando vai precisar do dinheiro de fato. Então você às vezes se empolga, concentra demais seu patrimônio, coloca muito risco no seu patrimônio e quando você precisa, seja porque você teve uma emergência,
Seja porque você vai, sei lá, se mudar de cidade, vai sair do país, vai fazer uma viagem, vai comprar um imóvel, ou mesmo vai fazer investimento no negócio próprio. Pode ser que por melhores que sejam os ativos que você investa, você precise vender no momento de perda de 20, 30, 40, 50% desses ativos. E você coloca todos aqueles investimentos que aparentemente eram excelentes, você coloca tudo a perder. É muito importante que você saiba disso. Por isso que é tão importante você balancear o seu patrimônio. Eu vejo muita gente falando por aí, e que fique bem claro, isso não é crítica a nenhum youtuber, educador financeiro ou mesmo analista de investimentos. Mas eu vejo muita gente por aí batendo no peito e dizendo: ah não, eu tenho 100% do meu patrimônio na renda variável. O que muitas vezes essas pessoas não dizem, ou você não se dá conta, é que, primeiro, ela pode ter um conhecimento bem acima da média, mas isso não é nem tanto determinante. Geralmente as pessoas que dizem isso têm uma renda muito acima da média. São pessoas que já são youtubers de sucesso, educadores financeiros de sucesso, analistas de investimentos de sucesso, às vezes sócios das principais casas de análise do país, e que, com a renda mensal que ele tem, muitas vezes essa renda mensal é superior à renda que ele tem nos investimentos. E isso não é uma crítica, porque isso acontece comigo também. A minha renda através do meu negócio é maior do que a renda dos meus investimentos. Isso não quer dizer que a renda dos meus investimentos não pagariam minhas contas, elas pagam com sobra. Por isso que eu alcancei a minha liberdade financeira, tá? Mas é importante você ficar atento, porque muitas vezes a renda mensal que você tem já é suficiente para poder cobrir uma emergência, para você poder utilizar sem precisar recorrer aos seus investimentos. É muito importante que você tenha a exata noção disso. Então, renda fixa, ela é um investimento de proteção, principalmente para investimentos com prazos pré-definidos e que ainda pode te oferecer bônus altíssimos. Como a gente viu até no vídeo passado que eu comentei, eu vou até deixar aqui em cima um cartãozinho, eu mostrei que existem investimentos de renda fixa que nos últimos 12 meses tiveram rentabilidades superiores a 80%. 80% em 12 meses é um desempenho que poucas ações conseguem ter. Obviamente que isso são resultados atípicos, assim como seriam atípicos resultados de uma ação que rendeu 80%. Fique muito atento em relação a isso. Investimento em renda variável é excepcional. Eu estou falando cada vez mais vezes e vou falar cada vez mais vezes por aqui. Vou inclusive criar um curso sobre renda variável. Mas ele é para longo prazo e para quem tem flexibilidade em relação ao dinheiro. Consegue cobrir uma emergência, seja com o fundo de emergência que você tem um percentual em renda fixa ou mesmo com a sua renda mensal. Ele é excelente para construção de patrimônio no longuíssimo prazo. Aquele patrimônio que você vai utilizar na sua aposentadoria lá na frente, para te gerar renda lá na frente, tá? Dado esse recado, o convite que eu te faço é, se você quiser saber como a renda fixa ainda te entrega resultados muito maiores, não necessariamente muito maiores, mas ainda entrega resultados muito acima da média em casos específicos para quem sabe o que está fazendo, eu recomendo que você assista ao vídeo que eu publiquei recentemente. Eu vou deixar o link aqui na descrição do vídeo, tá? Que ele vai te mostrar que existem possibilidades sim, e aqui eu te mostrei que tanto o excesso de confiança quanto a concentração total em renda variável pode levar o teu patrimônio a ser destruído, a você ter perdas consideráveis no momento em que você mais vai precisar do seu dinheiro, tá? Nunca coloque todos os seus ovos numa caixa só. Nunca deixe que o excesso de confiança comprometa suas boas decisões. Seja inteligente no momento de investir. Seja até conservador, não no sentido de só investir em renda fixa, mas tendo sempre aquele pezinho atrás de tipo, não, a maior parte do meu investimento eu vou colocar numa coisa que seja segura e uma partezinha pequena eu posso arriscar, porque se ela subir, ela vai fazer toda a diferença. É muito importante que você entenda esse conceito para você não trocar os pés pelas mãos e colocar a perder seus principais investimentos. Antes de terminar esse vídeo, eu queria te deixar uma pergunta. Você já cometeu erros em seus investimentos por excesso de confiança? Deixa um comentário aqui embaixo. Eu quero muito saber, conhecer um pouquinho mais da sua experiência. Eu já cometi erros e eu tenho certeza que você já deve também ter cometido alguns erros em relação a isso. Não só em relação aos seus investimentos, mas em relação à sua vida também, tá? Dito isso, esse vídeo fica por aqui e a gente se vê no próximo vídeo. Tchau, tchau.